Olá, meninos. Vamos na resolução dos exercícios do módulo 5, os que não deram tempo de terminar em sala. Vou deixar então as resoluções para vocês, ok? Nós fizemos o exercício 1, então vou deixar aqui com vocês do 2 até o 5. O exercício 2 dizia o seguinte: observe a figura a seguir. Nessa figura, ABCD representa um quadrado de lado 11 e AP, AS, RQ e CQ são lados iguais. O perímetro do quadrilátero PQRS. Ele quer, então, o perímetro, o comprimento desse quadrilátero interno ao quadrado. Uma correção da figura, por favor. Quando ele diz o quadrilátero PQRS, é porque esse vértice, neste ponto, na verdade, é a letra R. Tanto é que ele fala do segmento CQ e CR serem congruentes, então, de fato, aquele vértice lá é o ponto R. Bom, informações. Ele está me afirmando que isso aqui é um quadrado de lado 11. Não me deu unidade, mas tudo bem. E está dizendo que os segmentos AP é congruente ao AS, que é congruente ao CR, que é congruente ao RQ, ao CQ, desculpa. Se todos eles são iguais entre si, vamos dar uma mesma denominação para todos eles, por exemplo, x. E aí a gente tem a determinação dessas partes que sobram do lado do quadrado. Se o lado do quadrado todo vale 11 e de CAQ está valendo x, podemos dizer que de BAQ é 11 menos x. E da mesma forma, no segmento AB, que é o lado do quadrado, vale 11, AP valendo x, então de PAB vai valer 11 menos x. Como é que é o perímetro desse quadrilátero interno, nós temos que achar os quatro lados para poder somar. O que a gente pode observar na figura é que os lados opostos desse quadrilátero vão ser iguais entre si. Por que eu posso afirmar isso? Porque quando nós olhamos para o triângulo ARS e para o triângulo CRQ, por exemplo, eles são triângulos congruentes, porque eles são dois triângulos retângulos com os mesmos lados, os mesmos catetos. Se eles são congruentes, então eles têm os mesmos lados e as hipotenusas deles serão iguais. Então, daí já dá para a gente afirmar que o segmento SR, que é uma das hipotenusas, vai ser igual ao segmento RQ, que é a outra hipotenusa. E, inclusive, já conseguimos calcular quanto vale cada um desses lados, porque cada um deles é a diagonal, é como se fosse a diagonal de um quadrado, né? Sempre que a gente tem um triângulo retângulo isósceles, é como se ele fosse metade de um quadrado. Então, aquela hipotenusa do triângulo retângulo isósceles funciona como se fosse a diagonal de um quadrado. Então, nós podemos dizer que esses dois segmentos, tanto o SR quanto o RQ, vamos chamar só o SR aqui, vai ser a diagonal do quadrado, de um quadradinho de lado x, e a diagonal de um quadrado é lado vezes a raiz de 2. Como o lado vale x, ambos medem x raiz de 2, tanto o SR quanto o RQ. Esse mesmo raciocínio a gente pode aplicar para o triângulo PBQ, porque é um triângulo retângulo também isósceles, e do mesmo jeito o triângulo DRS, isósceles e retângulo e congruente ao PBQ. Da mesma forma, então, a gente pode afirmar que o PQ é um segmento de mesma medida que o segmento SR, aqui em cima, gente, não é SR, agora que eu acabei de ler, havia a letra SP. Vou corrigir aqui para vocês, é SP. Aqui, ó, o SP e o RQ que eram iguais. Bom, então aqui para nós calcularmos o SR ou o PQ, de novo, a gente deve observar que eles são diagonais de um quadrado, porque eles estão funcionando como hipotenusa de um triângulo retângulo que é isósceles. Então, eles também podem ser interpretados como a diagonal de um quadrado. Então, no caso ali, vamos chamar o PQ, a medida dele vai ser a medida do lado, que é 11 menos x, multiplicado por raiz de 2. Bom, como nós queremos o perímetro daquela figura toda, o perímetro seria somar todos os quatro lados ou multiplicar por 2 cada uma daquelas medidas, já que os lados são iguais. Então, vai ser 2 vezes o x raiz de 2, mais 2 vezes o 11 menos x vezes raiz de 2. Desenvolvendo isso, nós temos 2x raiz de 2, mais esse 2 vai multiplicar de forma distributiva o parênteses todos. Então, 2 vezes 11 dá 22,
que vai multiplicar o raiz de 2. Então, ficamos com 22 raiz de 2. O 2 multiplica o menos x, que vai dar menos 2x, que multiplica o raiz de 2. Então, fica menos 2x raiz de 2. De tal forma que o 2x raiz de 2 vai se anular e o perímetro daquele quadrilátero fica apenas 22 raiz de 2. Por isso, a alternativa D. No exercício 3, nós temos o seguinte enunciado. Com uma folha de papel em forma retangular, Rui observou o seguinte. Dobrou a folha ao meio no comprimento e na largura. E, na figura obtida, encontrou 54 centímetros de perímetro. Depois, a mesma folha aberta foi dobrada ao meio no comprimento e em 3 partes iguais na largura. Mediu novamente e encontrou 42 centímetros de perímetro. Nessas condições, julgue os itens a seguir. E os itens se referem às dimensões, às medidas dos lados dessa folha de papel. Então, nós temos que conseguir determinar as dimensões dessa folha de papel. Bom, vamos lá ao que ele sugere. No primeiro momento, ele dobrou a folha ao meio no comprimento e na largura. Dobrar ao meio no comprimento é passar como se fosse uma divisão passando pelos pontos médios do comprimento. E também fez uma divisão pela metade da largura. E ao fazer essas duas dobraduras, imagine pegando uma folha de papel, dobrando ao meio e depois ao meio novamente. Ele encontrou 54 centímetros de perímetro. Se nós chamarmos o nosso, vamos denominar como x a largura e y o comprimento, então nós temos que ao fazer as duas dobraduras, a figura obtida é como se fosse apenas um retângulozinho desse, como se elas se sobrepusessem duas vezes e formasse só aquele retângulo. O que nós temos de dimensões aqui é x dividido por 2 e y dividido por 2. De tal forma que se nós calcularmos o perímetro desse retângulozinho, nós vamos ter que 2 vezes o x sobre 2, mais 2 vezes o y sobre 2, que é somar os 4 lados daquele retângulo pequeno, tem que dar 54 centímetros. Se nós arrumarmos essa equação, simplificarmos o que dá aqui, nós vamos ter que x mais y é 54. Naquela primeira informação das dobraduras feitas, dá para nós inferirmos isto. Ainda na sequência, deixa eu só apagar esse y que eu coloquei aqui para ajeitar melhor. Vou colocar esse y mais para cima. Essa mesma folha foi depois dobrada de outra forma. A mesma folha foi aberta e dobrou-se ao meio o comprimento, então eu continuei dobrando aqui pela metade no comprimento, e em 3 partes iguais na largura. Vamos aqui tentar dividir em 3 partes na largura. De tal forma que depois dessas dobras, a região que a gente vai ter é apenas este retângulozinho, né? Dobrei ao meio, depois eu dobro 3 vezes, fica um retângulo pequenininho dessa dimensão. Quais são as medidas dos lados? Se a dimensão x está dividida 3 vezes, então ela vai ter uma largura x sobre 3, e o comprimento, que era y, está dividido na metade, y sobre 2. E o perímetro dessa região, dessa nova dobradura, foi de 42 centímetros. Então, agora nós temos que 2 vezes a dimensão x sobre 3, que é somar as duas larguras, mais 2 vezes o y sobre 2, deu 42 centímetros. Simplificando o 2 que é possível aqui, nós teríamos a equação 2x sobre 3 mais y, que é igual a 42. E aí nós conseguimos montar um sistema, porque nós temos duas equações envolvendo as mesmas duas incógnitas. Se resolvermos essas duas equações conjuntamente, nós vamos achar a solução que resolva as duas simultaneamente. Resolvendo esse sistema, e aí depois, né, de posse dessa resolução, desses valores de x e y, é que nós vamos conseguir julgar os itens, né? Então, primeiro tinha toda essa etapa de interpretação, de extração dos dados do problema. Resolvendo aquele sistema, nós vamos ter x mais y igual a 54, e a equação de baixo é 2x sobre 3 mais y igual a 42. O que eu sugeriria aqui? Que nós multiplicássemos por menos 1 a equação de baixo e somássemos na de cima. Isso ficaria de forma
Já fazendo rapidamente, ficaria menos 2/3 de x somado com x. Se eu tenho 1x e vou descontar dele 2/3, vai sobrar 1/3 de x. Então, sobraria x sobre 3. Multiplicando por menos 1 embaixo, daria menos y, que somado com mais y, se anularia. E sobraria menos 42 para somar com 54. 54 menos 42 vai sobrar 12. De tal forma que, se isolarmos o x aqui, descobrimos que ele é 36. X era a nossa largura, então. E já que x mais y é 54, a gente só basta subtrair o 36 de y, o 36 subtrair do 54, desculpa, e aí nós temos o nosso valor de y, que vai dar 18. Ah, Patrícia, mas lá você desenhou o x como a menor dimensão e o y como a maior. Exatamente, eu não sabia quais eram as respostas do problema. A gente faz uma suposição, um desenho para ilustrar a situação, e o que eu chamei de x e y é indiferente, tá bom? Mas ele não diz quem que deveria ser o quê, em termos de denominações das letras. Então, vamos lá à análise das alternativas agora. Sentença 1, a alternativa 1. A maior dimensão da folha tem 15 centímetros. Não, a maior dimensão tem 36 centímetros, então a 1 está falsa. Sentença 2. A dimensão maior é o dobro da dimensão menor. Realmente, a nossa dimensão maior é 36, a menor é 18, uma é o dobro da outra. É verdadeiro o que está escrito. O módulo da diferença entre as dimensões da folha é 12. O módulo da diferença, ele fala em módulo porque tanto faz se você pegar a maior menos a menor, a ordem não importa. Se você vai pegar a resposta em módulo, vai ser sempre positivo. Mas a diferença das duas aqui é 18 e não 12. Se uma é o dobro da outra, né, a diferença entre elas é o próprio 18. E não 12, isso aqui estaria errado. Tá? Corrigindo aqui, é 18 a diferença entre elas. E o último item, o item 4, a menor dimensão da folha é 18. Exatamente, menor dimensão 18. Então, ficamos, né, primeira sentença errada, depois correta, depois errada, depois correta. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos lá para o exercício 4. Considere um quadrilátero RSTU satisfazendo a condição de que o RS é congruente ao ST, que é congruente ao TU, que é congruente ao R. Ou seja, os quatro lados são congruentes. Em que quadrilátero que isso acontece? Isso é a condição para que a figura seja denominada de losango. O losango é um paralelogramo em que os quatro lados são congruentes. Considerando esses dados, podemos afirmar que, primeiro, SU é perpendicular a RT. SU seria uma das diagonais, RT é a outra diagonal. Como no losango, como essa figura, né, vai ser um losango, e no caso de traçarmos as diagonais do losango, elas vão ser perpendiculares, porque isso é uma propriedade do losango, as diagonais serem perpendiculares, além de ter as diagonais sendo bissetrizes dos ângulos internos. Então, a primeira sentença está verdadeira. São perpendiculares, porque isso é a propriedade das diagonais de um losango. O ângulo SRU mede 120. Este ângulo aqui mede 120? Nós não sabemos, não temos nenhuma informação que possa nos garantir este valor. A sentença seria correta se tivesse escrito que o ângulo SRU pode medir 120. Mas que ele mede 120 nós não temos certeza, então ela é falsa. RSTU é um paralelogramo? Sim, é um paralelogramo, porque se ele é um losango, ele é um paralelogramo, né, que é um caso particular. O losango é um caso particular de paralelogramo, verdade. O triângulo RST é equilátero? RST vai ser equilátero em casos particulares, se o ângulo S for um ângulo de 60 graus. Mas, de novo, nós não temos informação nenhuma no enunciado das medidas dos ângulos internos. Nem temos como calcular nenhuma dessas medidas de ângulos internos. Então, não é equilátero. Ele pode ser um equilátero. Por isso, a sentença está escrita de forma errônea. O quadrilátero RSTU tem 4 eixos de simetria. Bom, eixos de simetria. Tentar esboçar um losango aqui, mais ou menos. Se nós traçarmos a diagonal
menor de um losango, aquilo é um eixo de simetria. Se nós traçarmos a diagonal maior de um losango, isso é um eixo de simetria. Mas o losango, em princípio, tem 2 eixos de simetria. Para ele ter 4 eixos de simetria, ele teria que ser o quadrado, que é o caso particular de losango. Lembrando que o losango tem os 4 lados iguais. O retângulo é o paralelogramo que tem os 4 ângulos iguais. E quando nós temos numa figura a junção dessas duas situações, lados e ângulos todos iguais, num quadrilátero, nós temos a formação do quadrado. E é só o quadrado que vai ter os 4 eixos de simetria, porque ele, tanto se eu dobrar pelas metades ou pelas diagonais, eles vão ser, a figura passa a ser simétrica. Aqui, se nós dividirmos pela metade, isso não é simetria, porque a dobra deste lado vem parar em outro ponto. Se eu pegar esse ponto para fazer a dobra, ela não vai cair aqui. Esses pontos não são simétricos em relação a essa reta. Tá bom? Então, não é eixo de simetria passando pelos pontos médios ali. Vou apagar essa linha aqui. Em princípio, então, o losango tem apenas 2 eixos de simetrias. Ele pode ter 4 eixos se for um losango particular, que é o quadrado. Mas ele não deu nenhuma garantia sobre os ângulos serem de 90 graus. Então, a gente não pode afirmar que é um quadrado, a gente não pode afirmar que tem 4 eixos de simetria. Falso também. E vamos lá para o nosso último exercício. Considere um quadrilátero ABCD, em que a medida do lado AB é 8 centímetros e a medida do segmento AE é 4 centímetros, sendo E o ponto de interseção das diagonais desse quadrilátero. Sabendo-se que o segmento DC é perpendicular ao segmento AD, que o segmento AC é perpendicular ao segmento BD e que o triângulo ABC é isósceles com base AC, julgue os itens a seguir. Então, primeira coisa, tentar desenhar essa figura. Aqui eu já estou colocando uma pronta, porque eu já pensei em tudo que ele colocou, mas de fato é muita coisa a se pensar, né? Ele dá a medida de um lado. Primeiro, ele fala que o quadrilátero é ABCD. O que a gente precisa lembrar é que quando eu desenho esse meu quadrilátero ABCD, ele tem que ter esses 4 vértices ABCD na ordem apresentada. Então, quando ele fala que, por exemplo, o segmento AC e o BD são perpendiculares, a gente já sabe, pela ordem ABCD, que o AC com o BD são as diagonais. Então, nós estamos construindo uma figura em que as diagonais são perpendiculares. Inicialmente, já sabendo disso. Ele fala também que o lado AB é de 8 centímetros. Fala que AE, o E é o ponto, depois ele explica, E é o ponto de interseção das diagonais. Então, ao traçar as diagonais, achei o ponto E, e AE ele garante que vale 4. Sabendo-se que DC é perpendicular a AD, DC e AD. Neste ângulo, então, neste vértice D, nós temos um ângulo reto. E que as diagonais são perpendiculares, como nós já desenhamos. E o triângulo ABC é isósceles com base AC. Triângulo ABC isósceles. Se a base é o AC, então os dois lados, BC e AB, são iguais. Então, na verdade, ele também já me forneceu a informação do lado BC. Quando nós observamos, então, pensando agora no triângulo isósceles ABC, ao traçar a altura, porque ele está garantindo que é uma altura, porque ele disse que as diagonais eram perpendiculares, a altura de um triângulo isósceles, ela também é mediana. Quando ele afirma que o triângulo é isósceles e que as diagonais eram perpendiculares, nós podemos concluir que a altura aqui está caindo exatamente no ponto médio. Então, nós temos, na verdade, a certeza que de C a E também valem 4 centímetros. E aí, por curioso de nós observarmos, dá para concluir que o triângulo ABC, na verdade, não é apenas isósceles, como ele colocou no enunciado. Ele é um triângulo equilátero, porque os 3 lados ficam iguais, por conta da condição de ser o ponto médio, porque era uma altura do triângulo isósceles. Bem, e aí, informações já retiradas do texto, desenhada a figura, vamos analisar todos os itens aqui, se são verdadeiros ou falsos. Primeiro, o quadrilátero ABCD é um paralelogramo. Para ser um paralelogramo, eu teria que ter certeza dos lados opostos paralelos e também eu teria que ter a propriedade dos ângulos opostos serem congruentes. Isso acontece em todo paralelogramo.
E como a gente acabou de concluir que o triângulo ABC ele é equilátero, eu tenho certeza que este ângulo dele é de 60 graus. E o ângulo oposto a ele é o de 90 que o enunciado nos forneceu. Como os ângulos opostos não estão iguais nesse caso, o 60 com 90, então é certeza que esse quadrilátero não é um paralelogramo. Para ser um paralelogramo, ele teria que ter os ângulos opostos congruentes, que é uma propriedade de paralelogramo. A área do quadrilátero ABCD é de 32 centímetros. O quadrilátero todo. Bom, esse quadrilátero está composto de dois triângulos. Se nós pensarmos em 4 triângulos também, traçando as duas diagonais, dá para pensar em 4. Mas se nós pensarmos na divisão pela diagonal AC, nós temos um triângulo equilátero na parte de cima, desenhada, e na parte de baixo eu tenho metade de um triângulo retângulo, que vai ser isósceles também, porque aqui embaixo, se a gente observar, a altura também está no ponto médio, altura mediana, então esse triângulo é um triângulo isósceles. Então, posso concluir também que esse lado CD vai ser congruente a esse lado AD. Depois nós podemos calculá-los. Nós vamos ter que calcular. Então, vamos. Primeiro, se a gente dividir em duas regiões, vamos calcular aqui, ó, a área, vamos colocar aqui do triângulo ABC. Como ele é um triângulo equilátero que nós concluímos, a área, se nós lembrarmos, é L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quem é o lado desse triângulo? 8 centímetros, 8 ao quadrado, 64, mais 8 ao quadrado, e raiz de 3 sobre 4. Isso vai dar 64, que dividido por 4 vai dar 16, raiz de 3 centímetros quadrados. A área do triângulo dessa parte de cima. A parte de baixo, do triângulo ACD, podemos pensar na área dele como metade da área de um quadrado. De novo, vem aparecer o triângulo retângulo isósceles. Lembra que ele é metade de um quadrado. Para pensarmos que ele é metade da área de um quadrado, nós deveríamos achar a medida do lado do quadrado e dividir por 2. Que é como se essa hipotenusa AC valesse como uma diagonal de um quadrado. Então, se eu souber quem é o lado, vamos chamar de L aqui, ó, o lado dessa medida, dessa metade desse quadrado, sabendo o lado ao quadrado é a área e metade é a área que nos interessa. Como é que nós podemos achar esse valor de L? Se nós olharmos como metade do quadrado, a medida AC, que é a diagonal, vale, por fórmula, lado raiz de 2. A diagonal está valendo 8, que é a medida da hipotenusa ali, e isso então valeria lado raiz de 2. Se isolarmos o L, fica 8 sobre raiz de 2, que de forma fatorada é 8 raiz de 2 sobre 2, que simplificado é 4 raiz de 2. Então, nós temos condições de determinar quanto vale o lado do triângulo isósceles retângulo que temos aqui embaixo. Então, fazendo essa medida ao quadrado, ficaríamos com 4 raiz de 2 ao quadrado, dividido por 2. Esse 2 de baixo não está ao quadrado, é só o lado do quadrado. Então, ficaria 4 ao quadrado, 16. O raiz de 2 ao quadrado é 2. 2 vezes o 16, 32, que dividido por 2 daria 16 centímetros quadrados. E a área total do quadrilátero seria a soma dessas duas áreas. 16 raiz de 3 mais 16, que não daria só 32 centímetros quadrados. Então, a segunda sentença também está falsa. Os triângulos AED e DEC são congruentes. Vamos lá. AED e DEC são congruentes? São, porque o ponto médio, 4 e 4 centímetros. Esse lado é comum e os dois têm a mesma hipotenusa L. Se eles têm os três lados iguais, eles são congruentes. Terceira sentença verdadeira, e nessa nós não precisamos nem fazer cálculo, só analisando a figura. Os triângulos AEB, agora na parte de cima, AEB e o triângulo BEC são semelhantes. Agora é preciso pensar. Talvez no primeiro momento vocês batam o olho e falem assim, não, esses dois triângulos na parte de cima, eles são, na verdade, congruentes e não semelhantes. Está errada a sentença. Cuidado, tá? Porque é como se fosse uma pegadinha esse item. Eu considero como uma pegadinha. O fato de ser semelhante não exclui a possibilidade de ser congruente.
Porque quando dois triângulos são semelhantes, em que a razão de semelhança é 1, é porque eles são exatamente iguais um ao outro. Quando a gente tem dois triângulos semelhantes, que um é grandão, um é pequenininho, esse lado vale 4, esse vale 2, a razão de semelhança é dobro. Então, tudo que está num triângulo é o dobro do outro. Mas se tudo que está num triângulo for exatamente igual ao que está no outro, a razão de semelhança entre eles é de 1, porque a divisão entre as medidas dos lados vai dar exatamente 1. Então, eu posso dizer sim que eles são semelhantes, mas semelhantes com uma razão de semelhança igual a 1. Isso é uma verdade, tá? Mas era meio pegadinho. Triângulo ABC é equilátero. Sim, a gente já tinha concluído pelas informações denunciadas lá no começo, verdade? E a área do triângulo DEC é 8 centímetros quadrados. O DEC... Gente, tá passando um helicóptero. Fez barulho. Não era para ficar esse barulho no vídeo. O triângulo DEC tem uma área que é metade da área do triângulo ACD. Concorda com isso? A área do DEC é metade da área do ACD. O ACD é aquele que era metade do quadrado. E aí, o DEC ainda é metade de novo, porque ele está passando no ponto médio. O segmento D aqui está no ponto médio, então ele divide aquele triângulo em duas partes idênticas. Se ele é metade, nossa, aqui, vou escrever direito isso aqui, metade do ACD. Então, quer dizer que ele é metade dos 16 centímetros quadrados, a área do DEC vai ser 8 centímetros quadrados. Como aqui afirmava isso, então essa sentença também é verdadeira. Tá bom, gente? Bom, espero ter esclarecido a resolução dos exercícios. Se ainda houver dúvida com relação a alguns deles, alguma explicação que não ficou clara, por favor, me peça então aí alguma explicação na aula, tá bom? Ou fora do horário, no horário do plantão, vocês podem me pedir ajuda que eu auxilio vocês, certinho? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.